Vocês podem sentar por um instante. Louvor maravilhoso. Deus se faz presente neste lugar. Nesse momento eu gostaria de cumprimentar os nossos visitantes. Nesse lado, temos visitante hoje? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Os nossos diáconos vão entregar para você aí com um papelzinho. Depois você vai ali naquela porta de vidro e você vai pegar um kit surpresa nosso, tá bom? Esse lado aqui nós temos. Glória a Deus, amém. Sejam bem-vindos. Esse lado também. Sejam bem-vindos. Aqui nós temos. Glória a Deus. E lá nós temos. Amém. E aqui também temos? Não? Você que está nos visitando, então seja bem-vindo. Aí Jade acolhe você. Amém? Que você se sinta bem e que você receba tudo que Deus tem para você nessa noite. Nesse mesmo instante, eu gostaria então de liberar os nossos filhos, as nossas crianças para o culto, que será na linguagem deles. Amém? Glória a Deus. Amém. Noite especial, né? Uma noite de muita festa hoje. Glória a Deus. Enquanto os nossos filhos estão indo para a EBD, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Salmos 56. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sou pastora Caissara, sou pastora auxiliar aqui na EJAD. E hoje nós temos a responsabilidade de trazer o alimento, a palavra de Deus essa noite. Amém? Fique conosco aí. Muita coisa vai acontecer hoje. Vamos ler então a palavra de Deus? Diz assim, Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que pode fazer-me o simples mortal? Amém? Vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, eis-nos aqui. É a Tua palavra, Senhor, que vai ser aqui neste momento pregada. Que a direção agora deste altar seja Tua, Senhor. Que o Senhor neste momento venha falar, Pai, através do instrumento que está aqui. Eu coloco a minha vida na Tua presença, Senhor. E cada ouvinte, cada pessoa onde essa palavra vai chegar, Senhor, que Tu venha nos libertar e nos curar nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Jana, coloca para mim o nosso slide. Nessa noite eu quero falar com a igreja a respeito deste tema, medo. Bloqueio sufocante que escraviza e destrói. Há uns 22 anos atrás, eu fui acometida por uma depressão, um transtorno da ansiedade e síndrome do pânico. Eu já testemunhei muitas vezes a minha cura. E o pânico nada mais é do que medo. A ansiedade nada mais é que o medo do amanhã, o medo do que vai acontecer, o medo do que vai existir, o medo. E eu fui acometida dessa fobia. E constantemente nós recebemos pessoas aqui. E quando nós recebemos as pessoas, nós trabalhamos com cura e libertação. Há alguns anos agora, estamos trabalhando, inclusive essa semana, eu recebi muitas pessoas que vinham até mim
contavam a sua história e diziam: pastora, eu tenho muito medo. Mas medo do quê? Não sei. Queridos, o medo é um bloqueio realmente que nos sufoca, que nos escraviza e que acaba nos destruindo. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, porque eu creio que talvez entre nós muitas pessoas estejam sofrendo disso, mas nós precisamos entender o que é esse medo. Coloca para mim lá, Jana. Então, o que é medo? Essa definição. Pode colocar. Não foi? Dá mais um enterzinho e... Não, volta. Já pulou. É o outro. Bom, o que é medo? Medo, queridos, é o desejo sufocante de nos esconder, de defender-nos, ou fugir de algo ou de alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Isso é medo. Eu vou repetir. Desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou de alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Existem algumas palavras que são sinônimas ou ligadas ao medo. São elas. Isso, era isso aí. Agora, passa para o próximo para mim. Preocupação, ansiedade, temor, timidez, covardia, apreensão, terror e pânico. Essas palavras, elas são muito ligadas ao medo. Por que a timidez? Há uma diferença muito grande de eu ter um temperamento reservado, de não gostar de falar ao público. Ninguém é obrigado a falar ao público. A gente tem que respeitar isso. Já pensou se todo mundo quisesse falar ao público? Né? Tem gente que não vai falar ao público, mas vai desenvolver outras habilidades que aquele que fala ao público não faz. Né? Ser reservado, não gostar de conversar muito, ficar mais na sua, não quer dizer que é tímido. A timidez é outra coisa. Ela sufoca a pessoa, ela impede a pessoa de se expressar, de ser quem é, ela fica sempre neutralizada. E até na palavra de Deus fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então tem alguma coisa nesse negócio. Né? A timidez nada mais é que medo. E eu gostaria de falar sobre os 3 tipos de medo hoje à noite, para você entender o que é isso. Nós temos o primeiro medo. Coloca lá para mim, Jana. Me ajuda. O medo racional. Diga, medo racional. Isso. Esse medo aí, ele é proporcional ao nível de perigo que nos ameaça. Esse tipo de medo, ele nos ajuda de forma certa a reagir a ameaças e situações de perigo. Esse medo racional, ele é saudável e ele é indispensável para nos proteger. Uai, tem medo que é bom? Esse é o medo racional. E eu vou explicar por quê. Deixa eu falar para vocês aqui. O nosso corpo, queridos, ele é preparado fisiologicamente para esse tipo de medo. Em situações de perigo que nós sofremos ameaça, o nosso cérebro libera uma quantidade de adrenalina e cortisol, e esses hormônios, eles são liberados na nossa corrente sanguínea. E eles têm a função de fazer o quê? De atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o seu corpo em alerta para situações de fortes emoções ou de estresse, como luta, como fuga, excitação e medo. Esses hormônios, eles estimulam o corpo para que reaja da forma mais rápida às situações de perigo. Sabe o que acontece quando o corpo libera esses hormônios? Coloca para mim, Jana, por favor. Aumenta os batimentos cardíacos, acelera o fluxo de sangue para os músculos, para ele reagir, ativa o cérebro, deixando mais alerta, com reações mais rápidas e estimulando a memória, aumenta a pressão arterial e acelera a frequência da respiração. Coloca o próximo. Ele dilata também as pupilas, sabe para quê?
Para facilitar a visão para ambientes escuros, diminui a digestão e a produção de secreções pelo trato digestivo para poupar energia e aumenta a produção de suor. Então, por isso que quando você está numa situação de medo, você sua, coração não é? Fica tudo acelerado, fica em alerta, né? Tudo isso ocorre para que o corpo esteja preparado para lutar ou fugir. Um exemplo, se aparece um animal feroz na tua frente, um urso, na hora você vai sentir tudo isso, né? E o que você vai fazer? Vai carcar, vai fugir, não é? Se vem um cachorro, dependendo do tamanho, tu enfrenta ainda, né? Dá uma batidinha com o pé, pega um negócio, dá uma pedrada. Essa adrenalina vai fazer você reagir. Por exemplo, vai fazer uma palestra, vai falar ao público. Por exemplo, eu quando vim para cá, vim com o coração barriga gelando, porque eu não sei o que Deus vai fazer, não é mesmo? Então, são essas reações que dá no nosso corpo. Acontece que você vê uma pessoa mal encarada do outro lado, você vai fugir, já começa a olhar para o lado, o coração já começa a acelerar. Numa situação de estupro, numa situação de abuso, a pessoa vai querer se proteger. Então, esses hormônios, eles fazem essa reação no nosso organismo. Esse tipo de medo, a qual você sente tudo isso, você sente um temor, mas você enfrenta a situação, você foge, você se defende, é um medo racional. Esse medo aqui foi, Deus permitiu e deu os mecanismos para que nós pudéssemos vencer as dificuldades, aquilo que nos ameaça no dia a dia. Porém, existem outros dois medos, e esses dois medos, pode colocar lá para mim, esses aqui prejudicam o homem. O primeiro é um medo exagerado. Esse aí, ele é baseado na realidade, mas ele é desproporcional ao nível de perigo que nos ameaça. Esse tipo de medo, ele ocorre através de um trauma, e a pessoa não consegue mais superar ou reagir a esse medo, tá? Ou seja, ele é baseado na realidade, de algo que de fato aconteceu. Só que a pessoa, ela cria um terror além daquilo que ela viveu. Quer ver só? Um exemplo, um assalto na residência. Eu vivi isso aqui há um tempo atrás. Aí que eu percebi, queridos, que só a minha casa nas redondezas não tinha grade, né? Entraram na minha casa, um dia de tarde, já faz um tempo isso. Aí levaram algumas coisas. Quando você chega, quem já passou por essa situação, né? Chega na casa e vê janelas estraçalhadas, coisas... Isso não dá um negócio ruim em você? Aí você sente aquela sensação, meu Deus, tem alguém aqui dentro, né? Você sente aquele medo. O que eu fiz aí, irmãos? Botei grade em tudo, levantei a grade da frente, botei alarme, soltei o cachorro, um butirriê preso no canil, ninguém merece. Né? Aí soltei o cachorro, acabou. Mas tem pessoas que não conseguem superar, aconteceu algo de fato, aí não sai mais de casa, não viaja mais, tem tal, não, já tem que estar em casa, não posso ser, não, porque pode entrar lá na minha casa. A pessoa fica neurótica. Outra coisa, acidente de trânsito. Quando eu estava de 5 meses do meu filho, eu tive um acidente de trânsito, me envolvi. Na verdade, eu estava com uma gravidez de risco e os 5 meses eu sangrei. Quando eu parei, naquela semana que eu parei de sangrar, eu me envolvi num acidente na rua São Paulo, uma Scania, eu estava parada no semáforo, acho que faltou freio, estava chovendo demais e ela me prensou entre 2 carros. O meu carro quase deu perca total. Vocês imaginam como eu fiquei? O meu receio é que eu estava perdendo meu filho. Aí o que aconteceu? Uma semana eu não dirigi, na outra semana eu não queria tocar no volante. Fiquei muito tempo sem passar pela rua São Paulo, não conseguia passar mais naquele semáforo que eu lembrava de tudo. Até que um dia eu disse, não, eu sempre dirigi, isso pode acontecer com qualquer pessoa, eu vou dirigir. Peguei o carro, saí da garagem, tremendo, mas fui. E passei muitas vezes naquela rua para vencer esse medo. Mas eu conheço pessoas da minha família, inclusive do meu meio, que estavam aprendendo a dirigir, pegou lá
a coluna do prédio, pegou o portão, nunca mais dirigiu e não bota mais a mão na direção. Isso é um medo exagerado. Aconteceu um fato, mas neutralizou a pessoa e ela não consegue mais reagir. Tem pessoas que têm medo de Deus, e eu vou explicar por quê. Sabe por quê? Porque não foi apresentado à pessoa um Deus de amor, mas um Deus carrasco, um Deus juiz que é autoritário, que pune os seres humanos. Serve a Deus com medo de ir para o inferno, mas não se coloca no lugar desse filho. Por quê? Porque foi ensinado dessa forma. Então a pessoa reage assim. Eu quero dar um exemplo desse medo aqui exagerado, que está na Bíblia. Em 1 Reis, no capítulo 19, você vai ver a história de Elias na caverna. Muitos aqui conhecem essa história. Elias, ele foi um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. Elias foi um homem que orou e Deus mandou chuva para a terra. Elias foi um homem que orou e ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Ele estava morto e Deus ressuscitou a criança. Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Eles ficaram horas pedindo para os deuses deles mandar fogo sobre o holocausto, e não aconteceu. Elias foi lá, pediu a Deus, e Deus respondeu, inclusive lambeu até a água que estava ao redor. Então Elias foi um homem tremendamente usado por Deus, mas diante de uma situação de medo, diante da perseguição da rainha Jezabel, a qual ela já havia matado todos os profetas, e agora só faltava Elias, ela começou a perseguir para matá-lo. Elias ficou com medo. E o que ele fez? Fugiu. É isso que o medo faz. E ele foi para onde? Para a caverna. E aí Deus vai lá e chama ele para fora e diz: Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Você ainda tem uma missão a cumprir. Há reis, há pessoas importantes que eu quero que você vá ungir. Sai dessa caverna. Não, Senhor, eu não posso. Daí é o lamento do depressivo. Porque eu já fui. Não posso, porque isso, porque aquilo. A rainha já matou todo mundo, vai me matar. E papapá, e papapá. E aí Deus faz passar por ali um vento forte, um terremoto. E depois ele manda fogo. E Deus faz ele entender que Deus é maior do que toda aquela circunstância que ele estava passando. Ele faz ele entender: eu estive com você. Você me pediu chuva sobre a terra e eu desci chuva sobre a terra. Você pediu para eu ressuscitar aquela criança e eu ressuscitei aquela criança. Quando você pediu para eu provar quem eu era e que eu estava contigo diante dos 450 profetas de Baal e da rainha Jezabel, assim eu fiz. Como eu não posso te tirar das mãos dessa mulher? Aí ele entendeu e ele saiu da caverna. Infelizmente, queridos, o medo exagerado, ele pode nos levar para uma depressão, para um buraco, e não sair mais de lá. Mas nós temos mais um medo, coloca para mim, Jana, e esse medo eu acho um dos mais perigosos. E na ministração de cura e libertação, nós ministramos muitas pessoas com esse tipo de medo. Esse aqui é um medo irracional. Ele não tem base na realidade atual na qual a pessoa está vivendo. É consciente. É ter medo de algo que não existe, que não se sabe a natureza. Geralmente ele está ligado a fobias e paranoias. Esse medo aí é um medo complicado, porque a pessoa não sabe por que ela tem medo. O medo irracional, ele se divide em dois: medo impessoal e o medo pessoal. O medo impessoal é aquele medo que a pessoa tem de altura, de escuridão, não fica no escuro, medo de fantasma, nunca viu, mas tem medo, medo de lugares fechados ou com muitas pessoas. Esse tipo de medo está recalcado no inconsciente da pessoa. Alguma coisa aconteceu em algum momento da vida dela,
E esse medo ficou lá, escondidinho no inconsciente. Aí quando ela se depara com alguma situação parecida, ele vem. Mas ela não sabe de onde vem. E aí ela vai... nós temos bastante psicólogos aqui, né? Até tem a Ádila que estava aqui cantando, que é psicóloga. Tem a Jéssica, tem a pastora Jaque. Enfim, temos bastante psicólogos aqui. Até eu sou corajosa, né? O que vocês acham? Me falar um assunto desse, cheio de gente boa aqui, né? Glória a Deus. Mas eu estou aprendendo, irmãos. Estou estudando psicanálise. Daqui a pouco eu fico boazinha. Brincadeira. Mas isso aqui é um assunto de cura e libertação, né? Então esse medo aí, ele neutraliza a pessoa. E a pessoa não sabe de onde vem. Daí a pessoa procura a gente e diz, olha, eu tenho medo disso, eu não sei por que eu tenho medo disso. Eu já ministrei pessoas assim. E aí, no momento da ministração de cura, o Espírito Santo, ele destrava a memória e faz a pessoa lembrar o que aconteceu. E aí ela sabe por que ela tem tanto medo de ficar em lugares escuros, em isso, em aquilo, porque isso acaba se tornando uma fobia, né? Agora nós temos outro medo, que é o medo pessoal. Esse medo aqui, ele se baseia na experiência pessoal da pessoa ter vivido um pesadelo ligado a uma experiência muito ruim no passado. Um exemplo, por exemplo, né? Vamos dar aqui um exemplo. Isso aqui a gente trata bastante quando nós fazemos ministração de libertação. A pessoa teve um envolvimento ativo no espiritismo, ou a família era, e ela era criança, ou ele era criança e acompanhava no centro. Quando tinha as incorporações, a pessoa ficava com medo. Ou viu o pai, a mãe, alguém da família incorporando. Aí quando a pessoa chega na igreja, que ela se converte, começa... Se ela ver uma pessoa ficar endemoniada, ela sai correndo. Até com as manifestações do Espírito Santo, como o falar em línguas, ou as manifestações que o Espírito Santo tem, a pessoa tem medo, daí ela se trava, eu não quero receber o Espírito Santo. Eu não quero falar em línguas. Por que você não quer? Não quero, tenho medo. Nós já lidamos com muitas pessoas assim, da gente ter que sair correndo atrás, né? Não saber o que está acontecendo, né? Nos retiros do Rever isso acontecia muito, né? O pessoal saía correndo e nós só correndo atrás na chácara. Até temos um aqui que estão se escondendo aí. E aí a gente disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Tinha gente que já queria repreender o demônio na pessoa, né? Mas não era, que a pessoa estava com medo. E aí nós conversando, fazendo a terapia com a pessoa, aí a pessoa acaba colocando para fora, lembrando daquela lembrança que aterrorizou ela, e aí ela é curada. Outra coisa, a pessoa cresceu num lar violento, onde os pais explodiam de forma imprevisível, ou num lar com muita briga, um lar quando o pai ou a mãe ou ambos eram alcoólatras, entende? Isso fica um trauma dentro da pessoa que no futuro pode se refletir em medo. A perda dos pais por óbito, né? Faleceu um deles, ou no nascimento, ou no decorrer da vida daquela pessoa, na infância, perde o pai ou perde a mãe. A criança acaba se sentindo abandonada e tem medo, insegurança, né? Aí ela vai crescer com essa questão não resolvida dentro dela, e isso pode se gerar no futuro medo. Eu gostaria de dar um exemplo de um medo irracional na Bíblia. A vida de Saul, o rei Saul. O rei Saul, lá no capítulo 18 de 1 Samuel, fala essa história que eu vou falar aqui para vocês. Mas antes de eu contar essa história, eu quero falar um pouquinho de como era o rei Saul. Quando nós analisamos a vida de Saul, a Bíblia diz que ele era filho de Quis, um homem muito abastado, muito bem de vida e influente na região em que ele morava. A Bíblia também diz que Saul era um homem mais lindo
de Israel. Imagina, né? Ele devia ser muito cortejado. Mas não era só isso. A Bíblia também diz que, dentre todos os homens que tinham em Israel, os mais altos batiam no ombro dele. Então ele era um homem zarrão, alto, bonito, rico, influente, tudo isso. E Deus, então, já que o povo queria um rei, Deus então escolheu Saul. E é interessante essa história de o que ele era, está no capítulo 9 de 1 Samuel. No capítulo 10, quando ele é aclamado a ser rei, e é bem interessante que antes disso, Samuel teve uma conversa com ele. Falou que ele ia ser o rei, a família dele ia governar Israel. E ele fala assim, eu não, a minha família, eu sou muito... Não, eu não sou digno disso. Assim ele fala para o profeta. Uma pessoa que é resolvida, ela iria dizer isso, olha, eu não sou digno, mas eu fico honrado de o Senhor escolher a mim, né? Eu vou fazer assim na força e no poder de Deus. E ele ficou se diminuindo. Não. Eu não sou, eu não, a minha família, olha, eu acho que não. Quem sou eu? Quem sou eu para estar na frente? Depois, quando ele é aclamado para ser rei, ele já tinha sido ungido por Samuel, ele já sabia que ia ser rei. Aí chamaram todas as tribos de Israel, era um costume deles, fizeram um esquema ali para escolher quem ia ser a tribo, da onde ia sair o rei, e caiu na tribo dele. E aí estava a família, todo mundo ali, tá, onde está Saul? Capítulo 10 de 1 Samuel. Todo mundo procurando, e cadê Saul? Cadê Saul? Olha, nós não achamos ele. E aí Deus revela para Samuel, olha, Samuel, ele está escondido no meio das malas. Vê se tem cabimento esse negócio. Um homem daquele tamanho escondido no meio da... Quem se esconde tem o quê? Medo. Lá estava ele escondido, acharam ele, conclamaram ele, ok, começou muito bem, foi ungido, era um homem de Deus, profetizava, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, porém foi se perdendo. E nesse capítulo aqui 18, ali a Bíblia relata o verdadeiro motivo da inveja que consumia Saul. Eles estão voltando da batalha e eles venceram Golias. Aí sabe o que acontece? As irmãzinhas, sempre tem umas irmãzinhas, uns irmãozinhos usados assim. Elas pegam os tamborins, saem pelas ruas cantando. Olha o corinho que elas cantam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ué, nem foi, né, irmãos? Elas estavam exagerando, né? Mas como Golias era tão grandão, de certo elas fizeram assimilação, não sei, né? Uma metáfora. Quando Saul ouve elas cantarem esse coro, sabe o que ele faz? Ali a Bíblia diz que veio uma inveja nele tão grande quanto a Davi. Só que daí ele revela o motivo da inveja. Ele fala assim, pois é, agora só falta Davi querer agora pegar o meu reino. Entendeu? Qual era o medo que Saul tinha? De perder o reino, de perder o trono, de perder o poder. Existem muitos tipos de medo, gente. Às vezes quando a gente pergunta para a pessoa assim, você tem medo ou não? Eu não tenho medo. Mas tem medo de perder o seu emprego, tem medo de perder a posição que está. Quando chega alguém melhor do que você, sabe o que Saul fez? Tirou Davi da frente das grandes tropas e colocou ele naquela tropa de 1000 homens, bem pequenininho para ele não aparecer. Mas não adianta, Deus era com ele. Tudo que ele fazia tinha sucesso. Tudo que ele fazia repercutia, porque Deus estava com ele. Então nós não devemos temer, gente. Chegou um cara melhor que você é filho de Deus. Sirva bem, faça a tua parte. Ninguém vai tirar a tua parte, aquilo que é teu. Deus é contigo. Existem muitos tipos de medos. Medo de perder filho, medo de perder o marido,
Medo de perder isso, medo de perder aquilo. E a pessoa fica amarrada naquilo. Amarrada. Foca só aquilo, obcecada. Saul estava obcecado em matar Davi. Davi se tornou o que para ele? Uma ameaça. Esse foi o motivo da inveja, do ódio, da raiva, da perseguição, revelada através do medo. Nesse caso aqui, o medo levou ele a ruínas. Ele perdeu a admiração do povo, ele perdeu a admiração do seu filho. Jonatas ficou do lado de Davi. Ele perdeu o seu relacionamento com Deus. O maior medo dele em relação a Davi é porque Davi era um homem de Deus e ele tinha perdido já o Espírito Santo, já tinha saído dele. No entanto, que um espírito maligno visitava. Sabe o que aconteceu? No final de tudo, ele foi ao suicídio. Ele se mata no campo de batalha. Infelizmente, queridos, esse é um dos motivos que leva muitas pessoas a esse fim. Um medo irracional, incontrolável, impessoal, ao qual a pessoa não sabe da onde ela tem tanto temor, tanta angústia, tanto desespero, tanto pavor, e ela acaba então buscando uma fuga para a sua dor. Foi isso que aconteceu aqui, o desespero de se entregar para os inimigos. O fim de tudo dele levou ele a ruínas. Os filhos foram mortos pelos filisteus e ele tirou a própria vida. Antes de eu passar para os resultados do medo, eu esqueci de dar um exemplo para vocês de amor racional. Sabe quem é o exemplo para nós de amor, aliás, de medo racional? Foi Jesus. Ai, pastora, Jesus teve medo, ele foi humano como nós, gente. Quando ele estava lá no Getsemane, você lembra o que aconteceu lá? A Bíblia diz que Jesus teve uma agonia tão excessiva, diante de tudo que ele iria enfrentar, que Deus estava revelando para ele, através do Espírito Santo. A guerra espiritual naquele lugar era tão grande com os demônios, porque ele iria levar o meu e o seu pecado, as maldições que estão sobre nós. Naquele momento, gerou no corpo físico de Jesus tudo aquilo que eu expliquei agora há pouco, decorrente desse medo racional. O suor dele ficou excessivo. Os estudiosos dizem que arrebentou pequenos vasos sanguíneos no corpo dele, por isso que ele esvaiu, saía sangue do seu corpo e misturava com o suor. Para chegar a esse ponto, foi um alto nível de estresse, de tensão que ele viveu. E aí vocês se lembram que Jesus fala a seguinte frase: Senhor, Pai, se for possível, ele diz, afasta de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Eu não quero passar, vai ser demais. Se der para me poupar, me poupa. Mas ele tem um medo racional. Ele diz, todavia, cumpra-se então a tua vontade e não a minha. E ele superou o medo, superou as trevas, ele venceu. Você pode ter medo, mas você tem que ser racional e superar, assim como Jesus superou. Ele sabia quem era o seu Pai. Coloca para mim lá. Vamos ver agora quais são os resultados quando o medo não se resolve dentro de nós. Desgaste emocional, esgotamento. Você tem a tendência de desanimar ou esgotar os outros que estão ao seu redor, decorrente dos seus lamentos. Bloqueio emocional, perda de contato com a realidade. Tem pessoas que não saem de dentro de casa por causa do medo, entendeu? Não saem de um ambiente por causa do medo. Sentimento de derrota. O medo destrói. Coloca lá para mim, Jana, acho que tem esse slide. Neutraliza, ele congela,
ele rouba sonhos, ele mata a esperança, ele sufoca e escraviza, nos mantém refém. O medo pode matar. As pessoas estão reféns do medo. O que é uma pessoa refém? Amarrada, acorrentada, dentro de um lugar fechado, escuro, refém de alguém. Quem é que veio matar? Quem é que veio roubar? E quem é que veio destruir? Satanás. Quando nós desenvolvemos o medo exagerado e irracional, nós estamos sendo reféns dele. Inclusive o medo alimenta os demônios. Eles se tornam fortes. Mas agora, coloca ela para mim, Jana, por que nós temos medo? Porque em algum momento, queridos, da nossa história, faltou o amor fundamental. Coloca para mim, Jana, o que é amor? Uma definição bem clara. Amor é afeição? É afeição sim. É abraço, é beijo, é palavras de afirmação, como você é bonita, como você é inteligente, olha tudo que você, como você cozinha bem, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atenção, presença, toque, investimento pessoal, isso é afeição. Mas a afeição não é só, o amor não é só isso. O amor também é o quê? Limite. Sabe por quê? Porque o limite, ele produz disciplina, o limite produz orientação, segurança moral e proteção. Coloca o próximo. Agora, o equilíbrio entre o limite e a afeição vai definir o quê? A verdadeira liberdade, que vai produzir o quê? Respeito, maturidade, convivência. Nós não sabemos definir liberdade. A gente conhece libertinagem, que a gente faz o que a gente quer. A liberdade é o seguinte: eu sei até onde eu posso ir, eu sei até o que eu posso fazer, eu respeito você, consigo conviver com todos, certo? E eu escolho isso porque eu tenho maturidade. Se eu quiser, eu posso fazer aqui, mas eu tenho entendimento que isso não vai ser bom, então eu escolho não fazer. Isso é liberdade. E aí o que acontece? O verdadeiro amor é o quê? É a somatória de afeição, limite e liberdade. Quando Deus fala não para você, sabe o que Ele está fazendo? Está te protegendo de algo muito maior. Está te protegendo de consequências terríveis que estão te esperando lá na frente com a atitude que você quer fazer agora. Nós entendemos tudo errado. Nós entendemos que o não de Deus é porque Ele é ruim, Ele é severo. Não. Ele está dando um limite, filho, não vá. Se você permanecer, você vai cair no precipício. Mas Ele dá o livre-arbítrio, você escolhe. Então o limite no amor é necessário. Talvez na sua vida faltou o limite na sua criação. Talvez na sua vida faltou afeição. Talvez faltou a verdadeira liberdade que envolve respeito, maturidade e convivência. Foi uma libertinagem, fez tudo o que sempre quis fazer, do jeito que quis fazer, e essas consequências vieram depois. É igual cartão de crédito, gente. Passa no cartão. Uma hora vem a conta, vem a fatura. A nossa vida não é diferente. Tá, pastora? Tudo bem. E agora, como é que eu venço esse medo? Vamos colocar lá para mim? 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia aqui diz. Deus, Ele é amor, filhos. Ele é perfeito. Se os nossos pais não foram perfeitos, ou se nós não somos porque não somos, Ele é perfeito. Ele é completo. Só nele conseguimos encontrar o equilíbrio, a segurança e a proteção que todos nós precisamos. Amém?
eu espero que você encontre nele a cura para o seu medo. Talvez, se você estiver sem saber o motivo do medo irracional, talvez você precise até do acompanhamento de um profissional, é importante. Um psicólogo pode sim conseguir conduzir você a encontrar o motivo desse medo. Mas se você, mesmo assim, não encontrar, nos procure, para você ser ministrado. Ano que vem nós vamos trabalhar um ministério muito lindo aqui na igreja, que nós estamos trabalhando no projeto de cura e libertação. E aí você vai poder trabalhar todo esse medo aí. Sabe por quê? O medo, ele tira o nosso potencial. Ele deixa a gente neutralizada, congelada. Tem coisas que você não consegue fazer, desenvolver, porque você tem medo. E o verdadeiro amor, aquele amor que tem afeição, que tem limite, que tem liberdade, esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E eu já pediria que o obreiro Cálegas já ficasse aqui em cima do altar, porque acredito que os nossos homens devem estar chegando, né? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E eu gostaria que você agora, junto comigo, levasse uma oração a Deus. Se você tem esse medo doentio, porque, queridos, esse medo leva as pessoas à doença, a adoecer, dores de cabeça constante, problemas digestivos, distúrbios do sono. Esse medo causa uma tensão no corpo. Se você viver sempre em alerta, o teu corpo vai estar descarregando adrenalina o tempo inteiro. Isso dá problemas cardiovasculares. Nós precisamos nos livrar dos medos que nos amedrontam e que nos impedem de superar os obstáculos. Comece a colocar diante de Deus, vai colocando todo esse medo, esse temor que você sente. Vai colocando isso, vai colocando diante do Senhor. Diga para Ele do que você tem medo. Diga para Ele. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua noiva, Senhor Jesus. Aqui está Jesus, a noiva. Pai, nesse momento eu oro pela cura. Eu oro pela restauração da tua igreja, Pai. Todo esse medo irracional, esse medo exagerado, Senhor, esse pânico que está cometendo a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, Pai, se é um medo exagerado de algo que aconteceu, uma experiência negativa que essa pessoa viveu, Pai, em nome de Jesus, agora eu te peço, vem com o teu poder, Senhor, curando, sarando, tirando, Pai, essa lembrança dolorosa. Pai, se neste momento é um medo irracional, a qual essa pessoa não sabe a natureza, não sabe de onde veio, com o teu poder tu pode agora revelar, Espírito Santo, destravar a memória e ela lembrar aonde está esse medo, aonde ela está trancada. Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu poder, na tua glória. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Pai, restaura as nossas vidas, restaura-nos, Pai. Eu peço a cura desses sintomas que essas pessoas estão sentindo, dores de cabeça, dores, Pai, no estômago, na coluna, fibromialgia, oh Deus, transtorno da ansiedade, depressão, Pai, arritmia cardíaca, Pai, insônia, em nome de Jesus, eu te mando embora agora, sai, em nome de Jesus, espírito de medo, em nome de Jesus, eu te ordeno, bata em retirada, sai agora, em nome de Jesus, aleluia. Tu és santo, tu és santo. Nós te adoramos, Pai, e te glorificamos pela tua bondade.
Oh Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque tu estivesses aqui. E tu estás e permanecerá em nossos corações, dentro de nós, porque nós somos tua habitação, somos templos do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.